Olá, meus queridos, como estão vocês? Nós temos aqui mais um vídeo que, antes dele começar, eu sinto que será um vídeo que tratará de questões profundas. Algumas vezes neste canal eu disse que nós talvez estamos orientando estes vídeos para uma audiência um pouco mais avançada, ou seja, não leiga. Se é assim que está acontecendo, é porque é assim que está em algum lugar escrito. E vamos então começar o nosso dia de hoje falando do quê? Eu queria saber sobre o que é ter um corpo fechado. Se a pessoa que está num caminho sincero, por exemplo, de um caminho do Tantra, por exemplo, e de busca interior e de transformações internas, ela ainda assim pode ser afetada por energias externas que não tem nada a ver com ela? Então, existe realmente o corpo fechado, que não entra nada, ou e como que você consegue ter esse corpo fechado? Esta pergunta tem uma vastidão muito grande, porque em uma pergunta você colocou vários elementos de muita relevância, e mais uma vez eu repito, este não é um vídeo para principiantes. Logo vamos tecer algumas considerações aqui. A ação energética sempre acontece. O que é uma ação energética? Influência mente e matéria. Ou seja, uma energia sutil interage com a matéria densa. Isso já foi mais do que comprovado e eu não vou perder o meu tempo tentando mostrar as provas disso. Basta você ter um mínimo de conhecimento de física quântica, que você já vai entender os princípios de não localidade, bilocação material, o quark encantado, experimentos de dupla fenda. Busque qualquer uma dessas coisas que o indivíduo vai entender como é que funciona essa interação entre mente e matéria, né? A teoria da relatividade, Einstein já dizia em 1920, energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, ou seja, a energia é igual a massa acelerada. E a massa é igual a energia desacelerada. Teoria da relatividade de Einstein, 1920. Então, se 1920 para 2020, sim, a pessoa teve 100 anos para entender isso. Se em 100 anos ela não entendeu o Einstein, então, o que eu vou fazer? Né? Então, esse é um ponto. Então, a diferença é que, geralmente, quem não acredita no efeito dessas forças são pessoas que têm uma inércia energética muito grande, ou um delay de percepção. Vamos supor que exista alguém que tenha uma deficiência de percepção térmica. Então ela vai no fogo da cozinha, queima o dedo e só no dia seguinte ela percebe a bolha. Como já distanciou o fato, a causa da consequência, ele está distante no tempo, a pessoa olha para aquela bolha e fala assim: por que tem essa bolha no meu dedo? Essa bolha no meu dedo, será que eu comi alguma coisa errada? Será que, sei lá, ela não vai saber ligar uma coisa com outra? Porque o tempo o tempo de resposta e de percepção dela é tão grande que ela não consegue ligar efeito com causa. Agora, por exemplo, só que isso não acontece, porque a pessoa já coloca o dedo e imediatamente o sistema nervoso periférico emite uma informação para o cérebro dizendo: está queimando. Então ela sabe, o fogo queima. Ok? Agora, é comum, por exemplo, até o meu dentista, esses dias eu estava conversando com ele, que existem pessoas que ele atende e ele fica completamente esquisito. Agora, ele é um homem que tem 50 anos de idade. E agora que ele começou a notar que alguns pacientes que ele atende produzem um efeito dele ficar estranho. Antes ele pensava que fosse uma postura errada que ele ficava.
Mas o decorrer do tempo, uma amostragem muito grande, no decorrer de muitos anos, vai levando ele a esta conclusão. Ponto. Né? Agora, o indivíduo mais consciente, geralmente, ele já liga rapidamente efeito com a causa. Tipo, eu vou na casa de fulano e começo a ter dor de cabeça na hora. Eu sei que não foi nada que eu comi, porque eu já estou atento, com uma postura meditativa frente à vida, observando a vida por todos os lados. Então, esta pessoa, ela consegue perceber mais as diversas características que muitas vezes você, ao abraçar uma pessoa, você fica... uma pessoa, qualquer um, fica abalado por abraçar alguém que está desequilibrado. A diferença é que tem pessoas que vão sentir isso dias depois e vão achar que é o colchão e a coluna dela que está ruim, e o mais atento vai perceber na hora, porque ele não tem uma inércia que faz com que ele só vai perceber daqui a 2 dias. Então, esta pessoa que tem uma inércia pequena, ela percebeu na hora, então ela sabe, é do abraço desta pessoa. Não é uma condição psicológica, não é o meu colchão que é ruim, não é nada, é uma questão energética, ok? Só que todos são sensíveis. Todas as pessoas. Todas as pessoas vão, em um momento da vida, experienciar o acumulado dos imprints energéticos que caem sobre a sua vida. Só que a grande questão é, são muitos. Muitos. E aí como faz? Mas eu saí da sua pergunta. Por onde uma energia entra? Uma energia desse tipo. Ela entra por corpos descoordenados. O que são corpos descoordenados? O que eu vou dizer primeiro que é uma coordenação de corpos? É quando o indivíduo tem uma intuição, aí ele pensa de acordo com a intuição, sente de acordo com o seu pensamento e age de acordo com o seu sentimento. Quando esta linha é coordenada, não existe brecha para uma intromissão energética. Mas isso é o corpo fechado? Este é o corpo fechado. O corpo fechado é sinônimo de corpos coordenados. Corpo mental, corpo emocional, corpo etérico, corpo físico e a ação final. Então, tudo isso, quando está alinhado, o indivíduo não tem brecha para que qualquer intrusão energética entre no sistema. Isto significa estar em alinhamento com a criança interior. Porque se a criança interior quer ir para a esquerda, mas você vai para a direita, esta distância entre os corpos permite uma intromissão energética. Então, o que é um corpo fechado? É um indivíduo que está em estado de coerência. Para essa coerência existir, ele precisa ter um alinhamento desses corpos muito claro e definido, né? Esses são os alinhamentos que podem existir nesses corpos. Como que eles se desalinham? Geralmente, eles podem se desalinhar com os princípios básicos que eu já citei 1 milhão de vezes. Raiva, culpa e medo. De onde vem o medo? Geralmente, da religião e da ignorância da civilização. Ignorância no bom sentido. Ignorância é ignorar, não ter conhecimento. Em sânscrito é avidya, falta do conhecimento. O segundo passo é quando... Agora, existem pessoas que conhecem, ela vê a informação, mas ela nega. Aí ela sofre porque ela quer, né? Isso é o medo. O segundo problema é a culpa. Geralmente, quem vem com a culpa é a condição dos conceitos que ela aprendeu na religião e também aquilo que vem da família, as experiências negativas que seus pais passam para os filhos em função de questões morais, e aí vem a culpa completamente, porque a criança interna, ela é amoral. Ela não é imoral, ela é amoral. Ou seja, ela não tem o conceito de moralidade implícito dentro de si. Ok? A moralidade é uma condição implantada. Ou seja, criança nunca vai entender de moral. Agora, se o eu médio, se o consciente,
está com um monte de implantações negativas que vêm da religião, não pode isso, não pode aquilo, isso é pecado, parará, parará, o indivíduo ele vai, ele mesmo, ser muito mais negativo do que qualquer energia negativa. Ele mesmo já se adoece. Por quê? Para cada culpa existe o fomento de uma expiação involuntária. Então, para todo mundo que tem alguma culpa, ele vai criar um chicotinho para açoitá-lo. Essas são as dimensões infernais, os 7 níveis das camadas do inferno dantesco, no inferno de Dante, ele descreve exatamente isso. Existem os diversos níveis de culpa e os diversos níveis de expiação a essas culpas que são criados pela própria consciência. Então, o inferno não é uma dimensão física, é uma dimensão da consciência humana que muitas vezes já vivem no inferno, aqui mesmo, encarnados num corpo físico. Então, nós temos que ver todos esses detalhes, né? Mas voltando à sua pergunta do corpo fechado, que eu até esqueci. Você pergunta. Só fazendo uma parte, quando você fala de que não existe um inferno físico, só fazendo uma parte nesse vídeo, tá? Mas existe um lugar onde vivem os demônios, mas não é o lugar onde vão as pessoas, é isso? Eu achava que esse vídeo fosse ficar complicado, mas agora você complicou 10 vezes mais, porque a palavra demônio é uma das coisas mais mal compreendidas que tem, né? Tanto do ponto de vista teológico quanto do ponto de vista esotérico. Vamos fazer o seguinte? Eu vou falar um vídeo para falar só sobre demônios. Ok? Então, a sua pergunta, reformulando a sua pergunta. Sim, então vamos fazer uma outra pergunta que era com relação à primeira pergunta que eu fiz. Vamos supor uma pessoa que não tenha nem raiva, nem culpa, nem medo, mas está sendo atacada por energias negativas. Vamos supor uma pessoa que está num caminho espiritual, se dedicando, mas ainda assim ela é atacada por energias negativas. Isso é possível? Veja bem, quem não tem raiva, não tem culpa e não tem medo, não tem sintonia com forças que possam atacá-lo. Porque todas as coisas agem por uma condição de ressonância. Raiva, culpa e medo têm uma frequência muito baixa. E quando você está numa frequência muito baixa, você vai estar na sintonia de rakshasas, que são seres de uma natureza diferente que podem atuar no seu campo energético, etc. Né? Então depende da sua sintonia. Mas que essas forças existem, sempre existiram, faz parte da existência. Mas, por exemplo, uma pessoa que já se trabalhou bastante, que já vivia um corpo fechado e de repente, por uma condição específica, ela deixa de fazer as coisas que estão em sintonia com a criança dela. Nesse momento, ela deixa de ter o corpo fechado? É esse o ponto que eu quero chegar. Ok, ela vai abrir o seu corpo, não tem a menor dúvida. E isso aí é uma condição inerente da alma. Porque a alma não é a alma. A alma é um conjunto de vários corpos. É por isso que muitas vezes você fala que alguém está desanimado, está sem alma. É porque a alma está descoordenada. O indivíduo pode viver períodos na vida dele com o corpo fechado e períodos na vida dele com o corpo aberto. Agora, este corpo fechado, ele diz respeito a valores da criança interna. Não diz respeito a você fazer coisas certas ou coisas erradas. Porque coisas certas ou coisas erradas são condicionamentos sociais, familiares e religiosos. Não tem nada a ver com a realidade da experiência, né? Mas no caso, vamos supor uma pessoa que sabe exatamente quais são... não tem questão de culpa, nem de nenhum problema social, de ser ela mesma, em todos os aspectos. Mas ainda assim, ela, em uma situação específica, ela abriu o corpo dela, com certeza ela vai pegar energias negativas. Mesmo que ela tenha um preparo espiritual, um preparo como ser humano
um preparo vivencial, ela vai experienciar um período onde ela vai entrar em contato com esse tipo de densidade. Não tem a menor dúvida. É como você perguntar para mim, se o Dalai Lama pegar no 220 da rede elétrica, ele vai tomar choque do mesmo jeito. Então, quando alguém faz alguma coisa errada, e não, quando nós falamos de coisa errada, não é erro social. Então, é disso que eu tô falando. Este que é o problema. Então, eu vou citar um exemplo de uma pessoa que eu conheço. Tem uma pessoa conhecida, que ela é aluna, e qual é a profissão dela? É acompanhante, garota de programa. Certo. E ela viveu sempre muito bem, energeticamente falando, e muito embora ela tivesse contato frequente com pessoas, ela sempre esteve muito bem, de saúde física, mental, etc. Aí ela resolveu se estabelecer em outra profissão e foi ser gerente de vendas de uma marca de cosméticos. Ela adoeceu no primeiro mês e doenças consecutivas. Nossa. E então ela me perguntou do mapa astral dela, se no mapa astral dela tinha alguma influência negativa. Eu falei, não é nem uma questão da astrologia, é uma questão de que a sua criança interna gostava da sua profissão antiga, que é socialmente reprovada. Sim. É socialmente incorreta, mas para ela era o que a criança interna dela gostava. Então ela tinha o corpo fechado em sua experiência como prostituta. E está perfeito, porque a experiência dela, o dharma dela era este. Quando ela ficou uma pessoa correta socialmente, ela ficou errada em relação à necessidade da criança interna dela e adoeceu. Ok? Então, essas são as questões de que a criança interna não tem certo e errado, não tem bom e mal. E a sociedade, ela é criada para conter a experiência humana dentro de uma certa caixinha que ela, a sociedade, possa manter controle. Certo. Não é a condicionamento social de certo e errado não foi feito para privilegiar a consciência. Foi feita para que ela, a própria sociedade, tivesse controle sobre o indivíduo. Então, isso nós precisamos ter bem claro. Então, analisando essa situação que você me descreveu, essa pessoa, ela estava com os corpos equilibrados, não tinha culpa, não tinha medo nem raiva. Ela estava feliz fazendo a profissão dela. E aí, de repente, ela resolveu ter uma ideia, um eu médio dela resolveu ter a ideia de fazer uma outra profissão, e aí tudo desandou, certo? Então, ela não tinha um problema interno para ser trabalhado de culpa, raiva e medo, certo? Era só uma questão mesmo com a criança. Então, a minha pergunta é, quais são as dicas para que a pessoa entenda qual que é essa linguagem da criança? Para que ela possa fechar o corpo e não ter mais influência negativa. Que ela possa realmente viver uma vida plena do eu médio com o eu básico, com a criança, e possa ser feliz. A questão é reaprender a linguagem da criança, reaprender a ser simples, reaprender a pensar menos e, sobretudo, parar de dar satisfação à sociedade, parar de dar satisfação à moral, às condutas morais de certo e de errado, parar de se conectar com a estrutura que veio de sua religião, porque religião não foi desenvolvido para deixar pessoas felizes. Religião foi desenvolvido para que a religião, sobrevivesse. Não foi desenvolvida para deixar ninguém bem. Ou seja, ela precisa se libertar dos programas sociais. Mas vamos supor que ela já não estava vivendo os programas sociais, que nem o caso dessa sua aluna. Ela estava livre. Ela teve essa ideia de fazer outra coisa. Vamos supor uma pessoa que seja livre, mas que não percebeu ainda o que a criança gosta. E nesse não perceber, acaba ficando com o corpo aberto e as coisas e sendo direcionada para lugares errados, entendeu? Então, como que uma pessoa que não tem os problemas de raiva, culpa e medo pode descobrir
Como deixa essa criança feliz? Como funciona isso? É uma coisa simples. Muitas vezes o problema é circunstancial. Você pega alguém que era um surfista e ele sempre foi feliz surfando. Agora ele resolveu se mudar para Mato Grosso. Como é que ele vai ficar? Entendeu? A coisa é simples, na verdade. Muitas vezes é uma condição circunstancial. Porém, você pode me perguntar, mas o que fez este surfista se mudar para Mato Grosso, sendo que ele gosta da praia? Aí nós entramos na questão da magia, que muitas vezes ela foi induzida por pequenas forças. Aí eu não vou explicar aqui, porque eu falei, se eu for explicar o A mais B, né, é a mesma coisa. Muitas vezes eu me sinto assim. Se eu fosse falar aqui sobre interpretação de texto, quem assiste o vídeo não pode ser analfabeto, precisa saber ler e escrever, né? Então, mas estude um pouquinho a teoria do caos. Teoria do caos, efeito borboleta, né? Você vai entender que uma pequena alteração pode mudar completamente a realidade do indivíduo daqui a 6 meses. Então, e ele ter decisões erradas, né? Então, mas para que tudo se modifique, se reestabeleça, o indivíduo precisa estar aberto a seguir a voz da criança interior e se desconectar do conceito social de certo e de errado, de viável ou não viável, de mente concreta. Porque nós estamos falando aqui de um universo muito grande que é da mente abstrata, ligado com o subconsciente. É um outro patamar de experiência. Ok? Ficou mais ou menos claro? Então nós vamos encerrando esse vídeo por aqui. Este é um assunto que não se esgota. Ele não se esgota nem se eu gravar 10 vídeos, mas que oportunamente nós vamos ter a oportunidade de falar mais sobre isso. E como eu falei sobre o vídeo sobre os demônios, uma das coisas que mais as pessoas não entendem nada, é sobre demônio. Eu vou dizer que elas não entendem nada nem sobre anjo. Por que eu vou dizer que elas não entendem nada nem sobre elas mesmas? Então, existe muito para ser falado sobre esses assuntos todos e em um momento oportuno nós vamos falar sobre tudo isso. Até o futuro breve. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva. Sempre vai ter coisas interessantes, mas eu digo novamente, de natureza mais profunda, onde você vai poder ter pontos de observação sobre a sua vida um pouco mais diferentes. Tá ok? É isso aí. Até o próximo vídeo.